Boa tarde, Brasil! Libera o som, DJ! Vamos animar! É sexta-feira. Eu sei que quem tá em casa já tá animadinho, né, gente? Final de semana chegando é bom demais, né? E por isso o telefone já está liberado. 2578-6000. Este é o número que você pode ficar à vontade, já pode ligar, fazer perguntas, porque hoje nós teremos uma roda que sempre dá motivo quando tem debate, as pessoas ficarem questionando, perguntando, ufologia, né? Existe, será? Tem, não tem vida, né? Tanto extraterrestre como intraterinos aqui, né? Com a gente. Como que é isso? Vamos entender então com eles que são pessoas extremamente capacitadas, profissionais que entendem do assunto, e a gente vai tentar aprender um pouquinho, né? Porque quando a gente traz pessoas que dominam essa área, os assuntos, a gente quer aprender um pouquinho mais, né? Respeitando sempre a opinião de cada um. O Edson Boaventura, que é ufólogo, a Cris de Pascoal, Kátia de Gaia, consultora metafísica, terapeuta, na nossa roda hoje de ufologia. Então, se você quer participar, quer mandar uma pergunta, uma dúvida, uma curiosidade, o Felipe já vai liberar todas as redes sociais no momento também da roda do debate nosso aqui, né? Na verdade, eu não falo debate, eu falo sempre uma roda de bate-papo mesmo pra gente entender a visão do outro e aprender um pouquinho mais. Então, tá liberado o telefone, as redes sociais. Felipe, já libera as redes sociais. Isso aí, Nani. Boa tarde. As redes sociais já estão liberadas no Twitter e no Instagram, @atardeashow, e pelo e-mail atardeashow@rbtv.com.br. Pode mandar suas perguntas. Agora, vamos lá, gente. Para você que tem casa no Brasil todo, presta atenção, que é um assunto sempre polêmico quando a gente fala de ufologia. Para vocês, de antemão, já falo, minhas amigas aqui, que não domino, não é uma área que eu domino, quero aprender. Bem-vindo, Kátia de Gaia, Cris de Pascoal, bem-vinda. Gratidão a você e Edson, bem-vindo mais uma vez. Eu queria que vocês explicassem, primeiro, numa linguagem simples, até para quem está em casa, começar a entender o que é a ufologia. A ufologia é o estudo e a pesquisas de objetos voadores não identificados. É simples assim. Certo, eu vou liberar o telefone para quem está em casa, 2578-6000, as redes sociais já estão liberadas, com certeza já tem perguntas aí, que é um assunto muito polêmico. Eu queria entender de vocês, gente, fique muito à vontade entre vocês, que é um bate-papo. Na verdade, se fala debate, mas não existe debate quando os três estudam a mesma coisa. Na verdade, então, troca de informações, não é verdade? Com certeza. Eu queria saber hoje a realidade no Brasil e depois me falasse um pouco do mundo. Como que todo mundo fala, ET, viu um disco voador, aí é um instrumento não identificado, muitas das vezes alguns artistas postam coisas, descobrem que não é, mas tem fatos comprovados, por exemplo, no Brasil? Tem fatos comprovados, né, Kátia Gaia? O Edson, inclusive, é pesquisador de um dos fatos comprovados. Isso, né? Que é o caso Varginha, né, que envolveu aí a queda de um objeto, a captura de criaturas não convencionais, né, e tem todo o envolvimento do acobertamento militar em cima desse caso. Eu queria só complementar com relação à ufologia. A ufologia ela tem o seu início em 24 de junho de 1947 com um caso clássico, que é o caso do Kenneth Arnold. No Monte Cascade, em Washington, apareceram 9 objetos em forma de pires voador, né? Depois se popularizou disco voador. E o Kenneth Arnold em 47. Só que existem casos que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores, que a gente tem aí esse ponto, né? A partir de 24 de junho de 47, muitas coisas foram ocorrendo, pousos, avistamento, contatos com tripulantes, abduções, mas antes disso já ocorria o fenômeno, que é o que a gente chama de ufoarqueologia, que é a presença, né, dos discos voadores e desses seres em cavernas, em pinturas rupestres. Inclusive, eu trouxe para você, para depois você ler, como você é mineira, eu tive... Mas meu estado tá cheio de ET. Diz que tem entrada intraterrena, né? Como você é mineira, eu perdi um tempo pesquisando vários casos. Perdeu não, você ganhou um tempo aprendendo, com certeza. Casos que aconteceram antes da era moderna dos discos voadores em Minas Gerais. Então tem, por exemplo, casos aqui de 1873, 1740, 1899, é um livro de uma fazenda em São Gonçalo do Sapucaí, onde ficou registrado esses casos. Então eu queria, né, te dar isso aqui para você ler depois com o tempo, porque são casos bem curiosos. E inclusive falando de casos assim que aconteceram antes da era moderna dos discos voadores, eu trouxe de primeira mão para você, isso aqui é um achado
nunca foi publicado antes na ufologia. Eu estou para fazer um artigo a respeito disso. Eu estava procurando no Diário de Minas, e essa edição aqui é do dia 28 de fevereiro de 1873. Nossa, só que tem um caso aqui que não é mineiro, mas infelizmente, né? É um caso que aconteceu em Pelotas. Então o jornal lá, o Diário de Minas, ele reproduziu, conta a respeito de um caso de 2 sondas em formato cilíndrico que entraram dentro de uma residência da Colônia Oliveira, lá na Serra de Taipes, em Pelotas, isso no dia 12 de fevereiro de 1873. E esses 2 objetos não identificados que entraram dentro da residência, eles chegaram a fazer uma balbúrdia, apagar uma vela que estava na cozinha, queimar o rosto da filha do senhor Joaquim Oliveira, que é a Francisca, e deixou todo mundo paralisado e sem a voz naquele momento, até que em certo momento esses objetos depois saíram pela janela e subiram rumo ao céu. No dia seguinte eles viram folhas ali caídas na região. A gente sempre que eles vê em acreditam filmes, né, vocês duas? A gente vê aquele filme lá com o Kevin Costner lá, que, como que é aquele que fica todo marcado, a área lá, um campo. O que é mais comum? Sinais, né? Na realidade, hoje, o mundo inteiro está divulgando a presença, inclusive o Vaticano há pouco veio a público, né? Vaticano, gente, não estou falando, é Vaticano, veio a público com o Papa Francisco, dizendo que os ETs são bem-vindos e, caso eles cheguem, eles serão batizados. Ou seja, o Vaticano já está admitindo a presença. Paul Heiler, ex-ministros de defesa do mundo inteiro, abrindo sobre essa questão. Então, com certeza nós estamos sendo preparados para algo muito maior do que a gente imagina. Você concorda, Edson? Concordo, plenamente. Por que não falam, então, gente? Por que não é um assunto que fica sempre em piadas? Assim, eu trouxe vocês porque são estudiosos, pesquisadores, pessoas que têm patrocínio financiado pela Suíça, né? É verdade. Outros países financiam as pesquisas no Brasil e o brasileiro teme fazer piadinha, teme achar que é uma coisa que não existe. Assim, eu deixo só uma interrogação para quem está em casa. Gente, nós vivemos em um planeta chamado Terra. O homem já foi à Lua, né? Comprovado. Então, nós podemos sair daqui até a Lua e eles não podem vir aqui. Se você olhar na galáxia, quando você vê o posicionamento dos planetas, o nosso planeta é ridículo, gente. Ele é mínimo. Ele é uma coisinha desse tamanhozinho, com planetas assim, assim, assim. E o planeta Terra fica uma bolinha. Então, assim, é muita prepotência nossa achar que existe vida só na Terra, né? Com certeza, né, Nani? Há pouco, inclusive, a TV Cultura noticiou a NASA falando sobre estar preparando os astronautas para fazer contato com os ETs. Aí é que eu vou ficar essa questão. Eu só vou dar um recadinho para dona de casa, minha amiga, e vocês fiquem bem à vontade, que hoje vocês vão ficar comigo o programa inteiro, viu? É verdade, Nani, você estava dizendo. É verdade que com certeza outros planetas são habitados. E eu espero que logo eles tenham um contato maior conosco. Nós não temos, assim, ainda especificamente, alguns casos, eles são totalmente tratados com negligência. Sabe por quê? Às vezes os ufólogos mesmo, eles não se juntam para falar a mesma coisa, eles não estão de acordo entre eles. E o que nós procuramos fazer dentro das pesquisas? O Edson é uma pessoa que pesquisa seriamente, eu e a Cris, nós temos o nosso trabalho também, é tentar fazer com que todos falem a mesma coisa. E às vezes cada um quer ter a sua verdade em qualquer segmento. E na verdade nós queremos a comprovação, que abram os arquivos para que a gente tenha acesso. E que são fechados, né? Na verdade tem muita coisa escondida, né? Na verdade o Exército esconde, oculta, porque, pelo que eu sei, as pessoas entrariam em surto, esse é o medo, que a população entra em pânico, né? Quando descobrir que eles já estão aqui. Na verdade, a Força Aérea Brasileira liberou, de uns anos para cá, alguns documentos que estão para consultas lá no Arquivo Nacional, no COREG, lá no Distrito Federal. Mas o Exército e a Marinha não liberaram praticamente nada. Embora exista uma lei aí que eles teriam que estar cumprindo, até esse momento, até hoje, não foi cumprida essa lei. E, inclusive, existe o SIC, né, que é o Serviço de Informação ao Cidadão. A gente tem pedido aí muitas coisas e a Força Aérea tem negado, a Marinha, o Exército, alegando principalmente que esse documento é inexistente. Só que esses documentos, muitas vezes, já estão na mão dos ufólogos, dos pesquisadores, que foram conseguidos através do vazamento. Ou seja, quando o documento vaza, ele passa a ser um documento comprometido, mas o documento existe ou existia
existiu em algum momento. E nós sabemos e temos a certeza que eles estão escondendo, sim. Existe um arquivo paralelo das Forças Armadas, onde você tem as coisas mais concretas a respeito desse fenômeno, ou seja, as naves, as criaturas, mesmo porque o que está liberado ou que foi liberado até o momento são casos de bolinhas, de luzinhas, que são coisas bem incipientes. E muita gente fala que viu. Outro dia mesmo no Globo Repórter foi uma matéria sobre isso, né? Um lugar que as pessoas veem direto, né? Mas nós tivemos aqui também o comandante William G. de Holanda, que inclusive deu uma entrevista enorme, falando do contato dele, né, no estado do Pará, com entidades extraterrestres, com naves. Tem mais de 500 horas de gravação e eu acredito que isso não tenha sido também colocado a público totalmente, né, Edson? Não foi colocado a público ainda o caso da Operação Prato. Alguns documentos estão no Arquivo Nacional, mas as fotografias não. Tem xerox dessas fotografias e alguns filmes, assim, bem pobrinhos, vamos dizer assim, foram liberados no Arquivo Nacional. Só que o Arquivo Nacional estava cobrando R$100 o minuto para fornecer esse material. Nós entramos em contato com a ouvidoria do Arquivo Nacional agora recentemente e conseguimos convencê-los a disponibilizar esse material gratuitamente para a população. Então, dentro em breve, eles estão adaptando os seus programas lá para disponibilizar isso na internet de forma gratuita. Porque a população brasileira tem que ter esse direito de ver esses filmes. A população mundial mundial, né? Porque aqui do lado... Vocês trouxeram algumas imagens? Tem imagens pra gente mostrar? Nós mandamos algumas coisas, não sei se ela recebeu. Não tem imagem? Pesquisa aí, Fê. Algumas imagens de fatos concretos aí. Então, eu gostaria de falar uma coisa para você, Nani. Também tem uma questão que a gente percebe claramente que algumas religiões estão envolvidas para que não traga essa informação a público, porque o fenômeno UFO vai mexer com a questão religiosa. Com certeza. Vai mexer, até por causa das devidas orientações implantadas em nosso planeta, com certeza vai mexer com as questões religiosas. Gente, uma coisa que as pessoas têm medo, né? Quando fala de... E eu, por outro lado, também vira chacota, vira piadinha, abduzido. Foi abduzido, desapareceu não sei quem, reapareceu quanto tempo depois. Como que funciona isso? A abdução é a questão deles levarem para dentro da nave. Mas vocês têm fato concreto? Tem alguma coisa que comprova? Existe. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência que me levou a estar nesse meio ufológico até hoje. Eu não sou uma pessoa ligada à religião, não era ligada à ufologia. Eu estou porque eu não preciso convencer ninguém, eu tenho certeza. Passei com a doutora Gilda Moura, que é uma pesquisadora da questão de área ufológica, mas assim, mexe muito com a cabeça da pessoa, você começa a ter uma outra visão de mundo. E não é isso que alguns ufólogos estão fazendo hoje, de fazer com que a ufologia se torne uma religião. E o ET é uma entidade. O ET virou uma entidade de centro espírita atualmente. Para curas. Isso ridiculariza, inclusive, a questão da ufologia. É um desserviço à sociedade ufológica. E a pesquisa científica que é feita pelo Edson e por outros ufólogos que são respeitáveis, que nós conhecemos e que faz questão de estar ali no caso. Só que existem casos que são específicos e eles mesmos, de alguma forma, comprometem a informação, não é mesmo, Edson? Exato. Não obstante tudo isso que vocês estão falando, os casos de abduções, né, de contatos com os tripulantes das naves, eles existem. Por exemplo, o caso mais antigo que aconteceu no Brasil, aconteceu em Campinas, em 1931, com um senhor chamado José Florencio. A ufologia brasileira, ela divulgou o primeiro caso como sendo o caso do caboclo Vilas Boas, né, em São Francisco de Sales, em Minas Gerais, em 1957, mas esse caso ele já caiu por terra. Existe um caso mais antigo que aconteceu em 1931, com todos os ingredientes de uma abdução, ou seja, a pessoa, ela vê a nave, ela se sente compelida a se dirigir para aquele aparelho, aí ela é convidada a entrar dentro da nave, é feita uma espécie de uma excursão dentro do objeto, depois ela passa por alguns exames e depois dos exames, às vezes ela recebe algum tipo de mensagem e depois é deixada ou no mesmo local onde ela foi recolhida, onde ela foi abduzida, ou alguns metros e até em outros países. Nossa, às vezes a muitos quilômetros de distância. Tem casos assim bem interessantes e reais. Mas você sabe qual é a maior bomba que tem? Karen Hudson, há pouco, uma ex-funcionária do Banco Mundial veio a público e disse assim: nós somos
comandados, o planeta Terra, a questão financeira do planeta Terra, pelos Homo capenses, que são seres que têm uma cabeça muito mais alongada, que inclusive os crânios desses seres foram encontrados aos baldes aqui na América do Sul. E ela diz claramente que o fenômeno de Fátima, inclusive, tem relação com esses seres. Ixi, gente, dá só um minutinho que eu tenho que dar um recadinho. Por isso que eu estou dizendo que a religião pode ser vai questionar muita coisa. Para quem está em casa, por favor, o telefone está liberado. Você pode participar, gente. Liga aqui, participa com a gente no nosso bate-papo aqui, 25786000, e mande as perguntas pro Fê, que só vou dar um recadinho, eu volto pro nosso debate, né, Iel? É por isso que o Iel tem uma pergunta para fazer, né, Iel? Pensa que eu te esqueci? Eu vi o pessoal comentando a respeito das Forças Armadas serem responsáveis também, né? Em relação a esse assunto, eu fiz parte das Forças Armadas durante 5 anos, né? E eu nunca soube que a gente tinha essa parte lá também. Vocês sabem se tem qual o nome do pessoal que cuida do setor? Geralmente é o pessoal do A2, da inteligência, que separa esse tipo de material. Depois esse material ele é normatizado e é encaminhado para o CONDABRA, que é o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que fica na Área Especial 12, lá em Brasília. Legal, isso no caso das Forças Armadas, né, da Força Aérea, Aeronáutica. Agora o Exército aí vai para o CIEX e no caso da Marinha vai para o CENIMAR, que são órgãos de inteligência. E a coisa é tão séria que Osiris Silva, liberado, viu, gente? 2578. Osiris Silva, ex-ministro, né, da Aeronáutica, veio a público, lançou um livro falando da noite oficial dos OVNIs que ocorreu aqui em São Paulo. Foi presidente da Petrobras também, né? Osiris Silva. Osiris Silva. Primeiro escalão de governo federal, Ele viu no dia 19 de maio de 1986, foi um fato assim bem clássico da ufologia brasileira, que é a noite oficial dos OVNIs, né? Onde 21 objetos não identificados saturaram os sistemas de radares, tanto de bordo como de solo, e foram mandados caças de interceptação Mirage F-5 para tentar chegar no encalço desses objetos voadores não identificados. Foi filmado também por essas aeronaves militares. Isso foi entre São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro. E teve alguns objetos que seguiram para a Chapada Diamantina, na Bahia. Lindo. Olha, tem alguém na linha para falar com vocês. Alô? Boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Que fala eu, Wilton, Rio de Janeiro. Bem-vindo, Wilton. Quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Sim, fica à vontade. Eu sempre ouço falar sobre a ufologia. Sim. Quer dizer, tinha um contato imediato, já foi abduzido, essa coisa toda. Já que tem tanta repercussão, eu gostaria de saber por que eles também não poderiam ajudar a gente, aqui no caso da Terra, em caso de doenças, sobre o câncer, sobre a AIDS, que eles são bem mais evoluídos do que a gente. Bom, posso responder? Pelo que eu sei, pelo contato que nós tivemos e nós temos por meio de transcomunicação instrumental, que é uma pesquisa, eles têm o princípio de não interferência. Eles só vão interferir de forma planetária se nós colocarmos a nossa biosfera em perigo. Então, essas coisas são coisas nossas. Na realidade, nós que teremos que resolver com mais maturidade consciencial, com muito mais abertura, né? Porque hoje em dia existem muitas dependências nas questões de medicamentos. Então, precisamos ter mais consciência, né, para sair dessa idiocracia decretada. Eu gostaria que o Edson comentasse. Isso aí é um objeto que foi fotografado em 1971 no Rio de Janeiro. Inclusive tem um relatório que foi liberado pelo Exército, onde esse objeto aí que vocês estão vendo nas imagens, ele chegou a pousar próximo de um cemitério lá no Rio de Janeiro. E assim, com relação às curas, né, respondendo também a pergunta dessa pessoa interessada aí do Rio de Janeiro, existem alguns casos na ufologia em que foi detectado a cura das pessoas. Elas tiveram um contato mais próximo ou com o objeto, ou ficaram envolvidas na luz do objeto, ou tiveram contato com o ser e foram curadas. Tem um caso pesquisado pelos irmãos Mondini, Eduardo e Oswaldo Mondini, em Sumaré, de uma menina que ela estava com a visão bem prejudicada, usava aqueles óculos fundo de garrafa.
inclusive tem os exames, tudo, e depois que ela teve um contato com uma criatura, um ser desses objetos, ela foi curada. Tem um outro policial militar que estava com a mão também lesada e transitando, né, pelas estradas, viu um objeto voador não identificado, ele jogou uma luz e essa luz envolveu o braço e a mão que estava machucada. E aí houve uma cura assim excepcional. Simplesmente a mão dele foi curada e cicatrizou rapidamente. Essa imagem são imagens de pousos, né? Que geralmente onde ocorre o pouso, que é o contato de segundo grau. Alguns lugares que tem algum tipo de magnético, alguma coisa que atrai ou não? Tem alguns lugares, por exemplo, no Brasil, onde você tem uma incidência maior. Por exemplo, o sul de Minas, a região norte, a Serra da Beleza no Rio de Janeiro, Iporanga no Vale do Ribeira e Araxá, por exemplo, onde tem metais lá radioativos e tal. Essas imagens, volta a outra imagem, gente. Essa aí é uma imagem de uma sapata que aconteceu no litoral paulista. Em agosto de 1995, foi um pouso em São Vicente, na Ilha do Major, onde 2 pescadores, o Wilson Bezerra e o Fernando de Oliveira, sofreram algumas consequências de ficarem expostos ao campo do OVNI. Inclusive o motor do barco onde eles se encontravam parou. E teve depois essa marca de 5,5 metros de diâmetro, onde o mato ficou todo tombado e morreu. Nós recolhemos a amostra desse solo e descobrimos que houve ali uma superadubação do solo, porque as sementes que nós plantamos nas amostras colhidas dentro da marca, elas cresceram mais do que as amostras colhidas fora da marca. Então é um caso verdadeiro aí de segundo grau. Aí é um caso na Itália, onde você vê ali metade da plantação também queimada, né? Então, geralmente, onde esses objetos pousam ou aterrissam, eles alteram o pH, alteram a esterilidade, né, do solo. Muda muito, né? Muda muita coisa. Então, através disso, a gente já tem algumas respostas do que está nos visitando. Aí são fotos tiradas por astronautas. Segura um pouquinho as imagens aí, gente, que eu tenho que dar um recadinho. Eu tô tão curiosa. Vamos colocar tudo de uma vez, né? Quem tá lá agora com as imagens agora? Muita calma nesse momento, que eu quero analisar, saber onde foi, porque eu sou extremamente curiosa, né? Eu acho que a gente tá aqui para tentar entender um pouquinho. E depois quero saber em São Paulo, hein? Eu tô falando da minha Minas Gerais, eu já tô aqui. Agora quero saber de lá, onde foi direitinho, né, eu? Aqui em São Paulo. Tem mais pergunta, El? Você tá curioso? Tem dúvida? Eu tô curioso para entender aquelas imagens que mostraram ali também. Eu, né? Tô igual você. Eu vou até sentar aqui um minutinho, tomar um chazinho aqui, enquanto eu coloco uma imagem, e vocês vão explicando para mim, Cátia de Gaia, Cris de Pascoal e Edson Boaventura, que são ufólogos. Coloca uma imagem na tela, por favor, gente. E eu vou liberar também as perguntas. E essa imagem? Aí são fotos tiradas no espaço, né? Vários astronautas já tiveram contatos com esses objetos voadores não identificados no espaço. As estações espaciais também têm filmado muita coisa tem na internet atualmente. Só que assim, tem que tomar um cuidado, porque às vezes também tem algumas trucagens, tem alguns fakes na internet, né? Então é bom consultar, né, os ufólogos primeiro. A gente sempre tem, vamos dizer assim, um trabalho, né, um cientificismo em cima da coisa. Tem que fazer uma análise para ver se esses objetos são reais ou não antes de divulgar. Só que a imprensa é muito afoita e muitas vezes acaba liberando outras coisas. Desculpa te cortar, mas também tem um lado da ufologia aí, que vem até kit sobrevivência, manual do abduzido. Então a gente tem que alertar. Né? Uma preocupação, né, que nós temos, né, Cris? De trazer a verdade. Não salvar nada. Ninguém quer salvar ninguém, ET não vai salvar ninguém. Então, até pela própria pergunta que esta pessoa que participou, eles são evoluídos? São. Mas assim, nós, no desespero, às vezes você procura qualquer coisa e você pode ser vítima de uma situação negativa. Kit de salvação, salvar o quê? Então, os congressos de ufologia, muito direcionados, envolvidos com espiritismo. Olha, gente, eu não tenho nada contra o espiritismo, nada contra nenhuma religião, embora eu não tenha uma religião alguma, acredito realmente em Deus, mas eu acho que a ufologia tem que se tornar uma ciência. E para que se tornar ciência, ela não pode estar ligada a nenhuma religião. Porque a gente já vê que hoje o próprio Vaticano está direcionando o público para um pensamento comum na questão de um contato com OVNIs.
Tanto que o Vaticano está aí estudando e pesquisando. E trazendo inclusive, com relação à ufologia se tornar uma ciência, hoje ela é uma paraciência. Por quê? Porque ela utiliza-se de outras ciências para que a gente consiga entender um pouco mais esse fenômeno. Então, a gente utiliza aí a astronomia, o estudo de fotos, né, análise de fotos, biologia, enfim. Todas as ciências que existem, elas ajudam a gente compreender melhor o fenômeno ufológico na atualidade. Vamos fazer um ping-pong de perguntas e respostas? Né, Felipe? Vamos lá. Vamos lá? William Gomes, ele quer saber por que há mais casos de encontros com pessoas extraterrestres nas áreas rurais do que nas áreas urbanas. Olha, eu particularmente, eu acho que atualmente, dizem que tem mais de 1 bilhão de pessoas que foram abduzidas pela pesquisa que eu li. Então, assim, é muito relativo, porque nas cidades estão acontecendo também essa questão de contato. Veja bem, o contato, a pessoa dá um depoimento, assim como a Bíblia é um livro de relatos. Então, a pessoa diz que foi, a pessoa vai do que a pessoa está querendo passar, né, com esse contato. Mas tanto faz se na cidade ou no campo. Eu acredito até que a quantidade de casos no campo ela é maior por conta que em alguns lugares às vezes não tem uma luz elétrica, né, não tem tanta luminosidade, e se a gente acredita que esses objetos vêm aqui e são meio sorrateiros, eles não querem dar muito a cara e não querem aparecer muito, então as áreas rurais seriam os lugares mais adequados, né, de fazer essa aparição, né? Embora nas cidades também ocorre. Praias também tem muito, isso aí foi né? na Itália, isso aqui foi em São Vicente, são pousos, né? Contatos de 2º grau, onde o objeto vai e aterrissa. E é comprovado, assim, quando eles chegam a analisar, assim, que teve o pouso. Exatamente. Aí são fotos noturnas, geralmente, quando tem objetos noturnos, você vê um campo ionizado em volta. Não necessariamente aquilo é a luz do OVNI. Às vezes é o ar ionizado em volta que dá essa característica. Tanto é que a quantidade de casos observados à noite é maior porque a luz do objeto ela contrasta com o fundo escuro do céu. E os objetos durante o dia, às vezes são metálicos, eles passam desapercebidos. Aquela foto que a gente viu anteriormente, ela mostra o cone de luz sólida, que é por onde geralmente as pessoas são sugadas, né, são raptadas para dentro dos objetos, ou mesmo animais, né? Porque tem o caso também de mutilações de animais que são levados a bordo desses objetos para estudos também. Mutilação? Tem mutilação de animais. Olha, eu já volto, eu só vou bater um bate-papo ali, que eu tô curiosa também para saber. Diga, Fê, tem perguntas? Sim, o Felipe Ramos quer saber se aqueles símbolos que eles fazem, que mostram nos filmes, é verdadeiro, se acontece, eles querem se comunicar com aquilo, como é que funciona? Os círculos ingleses? Círculos ingleses é uma simbologia, né, de contato já, né, Edson? Para quem pesquisa, tem fractais matemáticos, e tem inclusive símbolos esotéricos muito importantes que são pesquisados, né? Os fractais matemáticos, inclusive, são impossíveis de serem reproduzidos no solo naquele tamanho. E o medo dos híbridos que eles falam aí, que são os intraterrenos? Os intraterrenos estão, inclusive, aí na tua região de Minas, né? Tem entrada de híbridos tudo lá na ali. minha Minas Gerais, Minas Gerais tem um papel fundamental, hein? Agora, os híbridos, eu acredito que deva ter muitos híbridos já aqui. Teve uma menininha, esses dias que estava na internet, que tem o QI, né? Mais elevado do que o do Einstein. Uma menininha, há pouco tempo, esses dias na internet, ela tem o QI mais elevado do que o do Einstein. Ai, que graça. E ela nasceu num movimento nômade, sabe? Os híbridos é uma junção, né, do humano, ou também são experimentos dos ETs com humanos. Então, desta fusão. De lá e traz o corpinho de cá. Mais ou menos. Mais ou menos assim, isso que eu tô falando. Alguma coisa de lá com alguma coisa de cá. Eu quero o seu contato, as redes sociais de vocês poderosas, para quem está em casa, que daqui a pouco o programa está terminando, então eu já quero passar para as pessoas poderem acessar depois e acompanhar o trabalho de vocês, né? Que o Enigmas é um sucesso há muitos anos já. É verdade. Está com mais de 1,5 milhão de acessos na rede, né? E a gente tem que agradecer, inclusive, que o pessoal está acompanhando todo esse trabalho seu aqui hoje. A gente colocou na rede social o pessoal, todo mundo plugado aí na Nani Venâncio. Porque o nosso programa realmente quer trazer à luz da verdade esse conhecimento, com pessoas sérias, com pessoas plugadas na verdade, nessa filosofia chamada Deus, né? Nesse ser maravilhoso, porque
através do esclarecimento que a gente vai saber quem somos, para onde vamos e de onde viemos. Então, pode ligar no celular, né? DDD é 11, o telefone é 9-424-6925 e também pode ver algumas matérias, algumas coisas interessantes no site www.portalburn.com.br. Tá? Então tem várias coisas interessantes lá, pode fuçar lá, tem sobre o caso Varginha, tem documentos militares, tem casos clássicos, tem muita coisa. Certo. Fiquem à vontade aqui, viu? Eu volto já, vou dar mais um recadinho. Trabalha. Trabalha,